a pergunta que tem sido feita sistematicamente, a mim particularmente, que tem abordado muito essa questão dos agrotóxicos, é sobre a possibilidade de retirada desses resíduos de agrotóxicos dos alimentos. Vamos ver, muito se fala no YouTube sobre isso, vamos ver o que há de verdade e o que há de mentira nisso. Bem, em primeiro lugar, vamos contextualizar. No caso do Brasil, a situação é calamitosa. Nós somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Estamos aprovando de forma insana uma quantidade enorme de agrotóxicos, e não é só quantidade, né? Agrotóxicos extremamente agressivos ao meio ambiente. Aprovou-se neste ano o sulfoxaflor, por exemplo, que está sendo banido de vários países por conta de ter sido identificado como um dos responsáveis pela morte de abelhas. Um terço desses agrotóxicos aprovados, em média, são banidos da União Europeia. São agrotóxicos considerados extremamente agressivos à saúde humana. E vamos para o dado quantitativo. Olha, em 2015 foram aprovados 96 agrotóxicos durante todo o ano. Em 2016, este número subiu para 151 novos agrotóxicos. Em 2017, pulou para 252. 2018, 342. E agora, em 2019, até o início de outubro, foram 410 novos agrotóxicos aprovados. Um verdadeiro absurdo. E mais que isso, né? Assim, mais que isso no sentido do que esse perigo representa para a nossa saúde. Recentemente foi divulgada uma matéria oriunda de uma pesquisa científica muito séria que obteve dados oficiais do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde, apontando que de 27 agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos analisados na água da maior parte dos municípios do Brasil, a maior parte deles contém resíduos desses 27 agrotóxicos, a maior parte dos municípios. Um verdadeiro absurdo. Inclusive um absurdo maior ainda, né? Uma parte desses municípios cuja análise acabou mostrando que havia presença de resíduos desses agrotóxicos, o que aconteceu foi que estes agrotóxicos presentes na água, em alguns municípios, estavam dentro do padrão brasileiro, mas o padrão brasileiro é extremamente permissivo em comparação com outros países. Só para pegar um dado que eu acho escandaloso, mas que demonstra essa permissividade. Resíduos de glifosato na água, no Brasil, é 5.000 vezes maior, por exemplo, do que aquele permitido, o índice máximo permitido na União Europeia. Então, um absurdo. E as pessoas preocupadas com isso, normalmente vão fazer a pergunta, como retirar esses resíduos, né, dos alimentos? Em primeiro lugar, retirar da água em casa é impossível. Os sistemas de tratamento de água nos municípios, praticamente impossível também. E para retirar dos alimentos? Aí você pega um determinado canal e fala assim, olha, você vem da feira, pega o vegetal e tal, coloca na geladeira, porque você tem que diminuir a temperatura, porque isso faz com que na hora de lavar o agrotóxico não penetre no vegetal, na fruta ou no legume. E aí você deixa de molho um pouco no bicarbonato, depois você coloca também de molho no vinagre, outros falam de iodo. Bem, é claro que tem alguns canais têm seriedade e colocam a coisa no patamar adequado de que isso retira um pouco do resíduo. E é exatamente isso. Pouco do resíduo, muito pouco. A maior parte desses agrotóxicos, aqueles que são aplicados às vezes até no solo, absorvidos pela raiz, outros são absorvidos pelas folhas, esses agrotóxicos, na maior parte eles são incorporados ao vegetal. Então você pega, por exemplo, às vezes um abacate, não está na casca só, ele é incorporado na fruta e até no caroço. Então, assim, como retirar? Não tem como retirar.
Não tem. E é essa a importância desse tema, né? No sentido de que o que a gente tem que fazer, a gente como nação, a gente como país, e aí são os cidadãos e governo, nós temos que lutar para que que se mude o modelo de agricultura no país. É possível, existem experiências as mais variadas que mostram que é possível. Acontece que isso não satisfaz o setor econômico, o grande agronegócio depende, porque a monocultura depende do agrotóxico, do transgênico, mas isso está envenenando as pessoas, envenenando o meio ambiente, e a gente precisa mudar isso. A sociedade tem buscado alternativas. Nos últimos 7 anos, triplicou o número de produtores de orgânicos no Brasil em razão dessa demanda. Então é esse o caminho que a gente tem que encontrar. Primeiro, uma pressão política para que o governo possa orientar ou voltar à orientação do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente no sentido de se incentivar a produção de orgânico, tirar hoje o pesticida, a agricultura baseada no pesticida tem inclusive isenção fiscal, então retirar essa isenção fiscal, incentivar a produção orgânica, agroecológica, e a nós, consumidores de uma forma geral, buscar essas alternativas, incentivar a produção de orgânico no sentido de buscar as feiras, buscar os produtores e comprar direto deles, para que eles possam se fortalecer, inclusive economicamente, e aumentar a oferta desses produtos. É isso. Então, olha, cuidado com as receitas que acabam mostrando assim, usou bicarbonato, usou vinagre, acabou com agrotóxicos. Isso não é verdade, tá bom?